renovamos as saudações, são 8 horas e 45 minutos. A nossa conversa continua. Antes de partirmos para o ponto que deixamos aqui pendente, vamos olhar para a interação entre o paciente e o médico, o modo como o paciente é recebido numa unidade hospitalar, quem deve receber, quais são os passos que devem ser dados para melhor resultado e também o próprio médico ou enfermeiro ou qualquer outro especialista que pode eventualmente ficar sobrecarregado por longas horas trabalhando e que pode necessitar de algum outro atendimento, um tipo de atendimento. Os nossos convidados sabem melhor sobre o assunto. Retomamos a palavra, começamos aqui com Wilson Tiago. O paciente vai para o hospital, logo começa a ter o contacto com um especialista de saúde. Exatamente. Deve haver um outro interveniente, como defendia anteriormente? Sim, deve haver, de facto. Isso são factos que nós escolhemos de outras realidades, porque já fomos atendidos noutras realidades, noutros países, e vimos que o primeiro contacto que o paciente tem não é com o médico, muito menos com o enfermeiro. É uma outra equipa do gabinete psicossocial, constituída pelo assistente social, psicólogo, psicoterapeuta e outros intervenientes que ajudam assim a perceber, fazer um diagnóstico superficial para perceber a origem do problema do indivíduo. Então, quem faz a recolha das informações demográficas, sociais, econômicas e familiares é essa equipa multidisciplinar. Para fazer o quê? Para depois de preparar o indivíduo, o paciente que vem, ativando assim a técnica de rapport, ativando assim a técnica da escuta ativa, para perceber as emoções e o problema que o paciente tem. Só assim, depois de passar por esse gabinete de apoio psicossocial, isso para pacientes que não entram em estado críticos, né? Tem aqueles que já entram em estado crítico, vão diretamente para o bloco de urgência. Não estamos a falar desses pacientes, mas estamos a falar aqueles pacientes que vêm andando, que vêm ainda caminhando da melhor forma possível. Então, é necessário que haja isso e não colocá-lo diretamente com o enfermeiro ou com o paciente. E também os enfermeiros, os profissionais de saúde, através da demanda do seu trabalho, também precisam de um acompanhamento psicossocial, porque existem as doenças que nós chamamos doenças ocupacionais, que são doenças oriundas através do estresse, da ansiedade, da demanda do próprio trabalho em si. Então também precisam de um atendimento que passa por essa equipa multidisciplinar. Doutor Sassando, nessa lógica, pacientes há que, porventura, por alguma razão, se forem mal atendidas num hospital, podem simplesmente criar uma ideia negativa, uma fobia, e acabam por não frequentar as unidades hospitalares e vivem com os problemas nas comunidades. E aqui também a questão dos médicos, esses que precisam de um atendimento. Quando eles ou outros especialistas, quando não têm tido um atendimento de outros especialistas fora do seu trabalho, podem acarretar outros efeitos na sua vida social. Exatamente. É preciso compreender que o médico é também um cidadão. Portanto, o psicólogo é também um cidadão com os seus problemas sociais e que precisa também deste acompanhamento. Portanto, às vezes o que se pensa é que o médico já não precisa de um outro médico. O advogado advoga em causa própria. Não. Portanto, é preciso que haja a interação. O ser humano é sempre dependente do outro para sobreviver. Mas essa questão do atendimento de comissão multidisciplinar é fundamental porque, portanto, falávamos aqui em off, às vezes quem faz a triagem tem de ser exatamente esta equipa. Porque, às vezes, o problema que o paciente traz não é um problema já para médico. É um problema que pode ser resolvido pela equipa multidisciplinar, pelo psicólogo, porque, às vezes, ele traz transtornos decorrentes de situações sociais que ele vive, pelo divórcio, por uma traição. Portanto, o indivíduo que não conseguir fazer
a gestão das emoções pode desenvolver um transtorno que depois lhe faz parar ao hospital. Portanto, este indivíduo não pode ser levado já para o psiquiatra. Portanto, pode sim, com o psicólogo, no gabinete, conversar, portanto, entender os motivos, fazer o tal levantamento do histórico. Exato. E depois o indivíduo voltar a si. Portanto, o que acontece na ausência desta equipa multidisciplinar, depois o indivíduo vem e vai logo para o médico, depois pressiona-se também os profissionais e depois desenvolvem o stress, quer dizer, o mau atendimento. Portanto, é preciso que se verifique este setor, portanto, trabalhar de formas a que os médicos não sejam pressionados, tenham também a assistência, portanto, o utente, quando vem para o hospital, não vai diretamente para o enfermeiro ou para o médico, trabalha no gabinete de atendimento social para que depois se crie um ambiente no hospital que humanize o serviço, porque no fim do dia o que se pretende é que se preste um serviço de e com qualidade, porque muitas das vezes nós pensamos que a educação, a saúde e outros serviços sociais devem ir para aquilo que é a economia de mercado, né? Eu tenho dito que tudo que garante direitos fundamentais tem de ser responsabilidade do Estado. Não se pode comercializar a saúde, a educação. Sim, o setor privado deve entrar, mas deve entrar como complementar, nunca como fundamental no sentido do lucro. Não. Saúde e educação devem ser direitos garantidos pelo Estado de forma gratuita e sim, depois, por via de rendimentos, quem quiser maior qualidade ou preferencialmente ir para o setor privado pode ir, mas o Estado tem que garantir estes serviços de forma humanizada e com qualidade. Nesta altura está em curso o que já dissemos aqui, o programa de humanização dos serviços médicos. É uma das apostas do Ministério da Saúde. Exatamente. Que balanço vocês podem fazer até a presente data? Mudamos em algum sentido? Já há diferença nos nossos hospitais? Eu penso que sim, há alguma diferença, principalmente nos hospitais de especialidades, os grandes hospitais, porque há um grande investimento neste setor, mas o que é preocupante é mesmo o atendimento no setor primário, lá na comunidade. Infelizmente, nós temos ainda muitos hospitais na comunidade que não temos médicos, portanto, é uma equipa de profissionais de enfermagem e às vezes também sem uma formação técnico-profissional com a qualidade necessária, tanto que compromete o atendimento humanizado com qualidade na comunidade, também agrava muito mais aquilo que é a taxa de mortalidade. Portanto, sim, há um trabalho a ser feito, mas é preciso que se reforce, que se faça muito mais e também eu penso que devia-se criar um sistema de transição automática dos profissionais de saúde das universidades, dos centros médicos médios de formação para o setor. Portanto, esta coisa de esperar o concurso público para que o médico vá trabalhar, portanto, nós temos uma demanda muito grande que devia-se pensar neste formato, né? A transição direta lá na comunidade, nos hospitais, nos centros médicos, terminou a formação, faz o seu estágio com o acompanhamento necessário para que daqui a mais alguns anos tenhamos pelo menos um rácio aceitável, né? Porque hoje, feitas as contas, penso que o sindicato, se não estou em erro, dizia que nós temos um médico para mais de 100 cidadãos. É muito, portanto, humanamente ninguém suporta. Portanto, é preciso que nós façamos a redução deste rácio para pelo menos 5, 6, 10 cidadãos para um médico, né? Exatamente. Chegar ao ótimo, né? Este é que deve ser o nosso esforço, o nosso trabalho, para que o país tenha este serviço mais humanizado e com qualidade. Muito bem. Wilson, Tiago, nessa senda, o Estado angolano está também a construir infraestruturas para atenderem os problemas de saúde. Estamos a falar dos centros médicos, hospitais de referência e, enfim, recentemente vimos a inauguração de hospitais de referência. O Presidente da República visitou os hospitais de Viana e de Cacoaco, que serão também grandes hospitais para esses dois municípios, mas a nossa atenção vai para o PIM,
que ofereceu também centros médicos a vários municípios, comunas e distritos. Acredita que nestes novos hospitais haverá o que tanto aponta aqui que deve ser o mecanismo certo para um ambiente harmonioso nos hospitais? Bem, e entendemos que, atendendo a... E acrescentando aqui que Sim. o Ministério da Saúde anunciou um novo concurso público para breve, né? Para Certamente, mais de 8 mil técnicos. 8 mil técnicos. Entendemos que o governo tem feito alguma coisa para ajudar o setor da saúde a crescer. A construção de novas infraestruturas, a construção de unidades hospitalares de referência e de especialidade, entendemos que isso venha, de facto, dar resposta aos problemas. E, além de olhar para aquilo que são a construção das instituições do ponto de vista físico, é necessário também olhar para a construção da humanização no próprio atendimento, isso passando do ponto de vista pessoal, do ponto de vista interpessoal e da constituição das próprias instituições. Quando falamos do ponto de vista pessoal, nós estamos a falar que a equipa, os profissionais devem estar preparados do ponto de vista ético e deontológico para a recepção dos próprios pacientes em si. Do ponto de vista interpessoal, nós estamos a falar que o paciente deve ter também em si uma boa relação com a equipa de saúde, deve ter uma boa relação com a sua família para ajudarem assim no bom atendimento. Do ponto de vista da infraestrutura em si, que o Estado olhe para infraestruturas que se adequem ao atendimento humanizado. Estamos a falar o ambiente em si, o ambiente de espera em que o paciente deve ser submetido, deve estar tudo a concorrer para um atendimento humanizado. Então, entendemos que o aumento de unidades hospitalares de especialidades vão, de facto, ajudar o país a crescer naquilo que é o setor da saúde. Há uma questão que nós não podemos passar de lado, que é uma questão sociológica, que eu penso que essas novas unidades hospitalares deviam atender. Nas nossas comunidades, quando nós temos alguém doente, portanto, a família cria uma solidariedade em volta. Sim. E há sempre uma pessoa na família que tem a recomendação, a responsabilidade de acompanhar. Portanto, é preciso que nós criemos as condições nos hospitais para que estes acompanhantes tenham um aconchego necessário. Nem que for uma casa de atendimento no pátio do hospital, para evitarmos aquele espetáculo que nós temos visto nos nossos hospitais de cidadãos, muito mais mulheres, a passarem a noite no chão, em papelões, frente às unidades hospitalares. Portanto, às vezes nós pensamos que aquilo é uma vontade própria. Não. Primeiro, são questões culturais, depois tem a ver com o próprio atendimento. Portanto, não havendo um atendimento medicamentoso à altura dentro dos hospitais, volta e meia é solicitada à família para trazer medicamentos, para trazer gastáveis, luvas, seringas. Portanto, é preciso que a família esteja aí. Portanto, se nós temos essa situação cultural e também conjuntural do próprio setor, é preciso que o hospital tenha mínimas condições para atender essas pessoas. Tem ali um sítio para passarem a noite, para fazerem a sua higiene, para retirarmos as pessoas da rua, porque isso também é humanização do serviço. Portanto, o paciente está ali no hospital, na sua cama, internado, mas o familiar que vem acompanhar também faz parte do atendimento. Portanto, saber que o familiar está bem atendido também pode ajudar no recuperamento do paciente de forma muito mais célere. Não, isso, desculpa só, eu não concordo muito com a ideia que os hospitais criem mais, como podemos chamar? Compartimentos para receber a família, não. A família só vai para os hospitais porque não tem confiança nos hospitais. Então, quando os hospitais garantirem confiança nos familiares, mesmo do ponto de vista cultural, as pessoas não vão para lá porque sabem
essa unidade hospitalar é confiável, essa unidade hospitalar não falta medicamento, não vamos ser solicitados a qualquer hora para fazer uma intervenção. As famílias só vão lá porque os hospitais, as unidades hospitalares não garantam confiança para as pessoas. Mas há Então, hospitais que, inclusive, garantem um trabalho de qualidade, mas as qual pessoas estão hospital ali presentes. propriamente? Qual hospital que nós temos, Nós temos em exemplos. Angola? Eu não posso tomar essa rede, mas temos Não, testemunhos. repare, Exatamente. Repare, é que portanto, a confiança é uma construção. Sim. Portanto, e durante este processo de construção da confiança, não se pode aceitar que as pessoas continuem a pernoitar no chão. Nós formos para os nossos hospitais no interior, penso que no Cuito, o Hospital do Cuito, Sim. ele tem um jango no pátio, onde as mamás ficam, portanto, para retirar da rua. É nesse O mesmo sentido. deve estar a acontecer em Benguela. Exatamente, também, tem uma unidade. alguns jangos onde elas ficam, fazem um acompanhamento, quando for necessário, vai. Agora, sim, o processo de confiança tem que ser construído, mas não podemos aceitar que essa situação continue. E não pode. Portanto, retirá-los de frente do hospital, colocá-los um pouquinho mais afastados, mas vão continuar a pernoitar no chão. Portanto, essa situação não pode continuar, é preciso que se crie condições para dar-lhes dignidade. Agora, o hospital tem que garantir serviços, isto sim, mas enquanto a situação permanece, tem que se garantir dignidade para essas pessoas. Porque Mas isto continuar também conforme pode está, criar não alguma pode certa ser. pressão no funcionamento das unidades, porque as pessoas estão ali e, em muitos casos, tentam intervir, inclusive, no trabalho do médico. Mas eu penso que as pessoas não tentam intervir, eles ficam ali mesmo apenas para... É aquele sentimento antropológico, é aquela Mas cria ligação pressão. psicológica, né? Que as nossas famílias têm, mas eu penso que não criam pressão. Portanto, Não. às vezes é que vêm solicitar que a família traga algum material necessário, mas pressão, não há relatos disto. Portanto, eles ficam aí à espera. Veja, por Passam exemplo, ali à Dr. noite. Sassando e Wilson Tiago, aqueles Certo. casos de pessoas que, bom, o paciente está internado, mas há ali 3, 4, 5, 6 familiares lá fora a pernoitarem por 7, 5 ou mais dias. Exatamente. Como é que se entende isso? Por isso é que eu estou a dizer, é preciso que se crie condições dentro do hospital. Vamos acolher Porque- a família toda. Não, havendo condições, agora você vai sensibilizar. Portanto, aqui só pode ficar uma pessoa, não podem ficar 5. Portanto, cada um dos pacientes portanto, tem, por exemplo, ter um paciente ali, a cada um familiar, um paciente. Portanto, ou podemos arranjar um mecanismo qualquer, mas que é preciso que se crie dignidade. Portanto, sim, nós vamos criar o tal processo de confiança, mas do jeito que está não pode continuar. Portanto, é preciso criar formas de dar dignidade Sim, àquelas para mamás. parte mesmo de um conjunto de sensibilização. Primeiramente, as famílias devem ser sensibilizadas que quando tem um paciente no hospital não devem pernoitear aí, senão vão inverter o papel. Sim, podem ficar doentes. O mano que está lá dentro a ser atendido vai para... é atendido, recupera da sua doença e você que ficou aí durante uns 5 dias a dormir fora, exposto a condições precárias, também pode contrair uma doença e inverterem o quadro. Então as famílias devem ser sensibilizadas nesse quesito. Quando nós temos um paciente no hospital, nós devemos confiar que estão dados nas mãos das unidades hospitalares. Pode ficar uma pessoa para fazer aquele acompanhamento, né? Mas não pode ser toda a família, mais de 10, mais de 15 pessoas que nós temos visto na porta dos hospitais e muitos deles até fazem confusão, querem entrar em momentos impróprios, que querem entrar em momentos que não é de visita. Então, isso parte de consciência. Uma pergunta provocativa para os meus Exatamente. estimados. Vocês confiam no nosso sistema de saúde? Eu confio. Eu confio. E o Wilson? Há um outro caso que nós devemos repudiar, mas de forma geral, tanto Há eu penso confiança. que tenham feito o seu trabalho. Mas essa questão do aglomerado de frente ao hospital, às vezes aquela gente toda não é apenas família de um único paciente, são várias famílias que estão ali e às vezes aquela confusão que se verifica é mesmo por falta de comunicação também. Portanto, se nós tivéssemos essa tal estrutura dentro do hospital, haveria maior comunicação. Havendo comunicação, não há necessidade de haver tumultos. Portanto, é preciso criar formas
de resolver o problema. Exatamente. Wilson, confia no nosso Bem, sistema de saúde. eu vou confiar aos nossos hospitais quando um dia houver alguém da superestrutura a ser atendido lá. Mas Isso. não há? Existem? Se houver uma pessoa da superestrutura a ser Nunca ouviu, atendido se lá, quer dizer? nunca vimos. Eu nunca vi pessoalmente. E nós, quando ver alguém da superestrutura a ser atendido nas nossas unidades hospitalares, será o primeiro sinal de que devo confiar nos nossos sistemas de saúde. Doutor Sassando, compartilha da mesma ideia que pessoas de superestrutura, responsáveis de top, não sejam atendidos em hospitais públicos? Não, eu penso que cada pessoa tem a liberdade né, de ser atendido no país ou fora do país. Não vamos tirar também esta liberdade. Agora, que os hospitais têm respondido aquilo que são as demandas, portanto, têm respondido. Agora, a qualidade, essa pode ser questionável, mas nós temos muito bons médicos que já estão a fazer grandes cirurgias. Portanto, eu penso que às vezes também esta coisa de ir para fora é questão de complexo. Né? Há muito complexo, nós pensamos sempre que o que vem de fora é melhor. Mas eu tenho visto jovens, principalmente jovens, o que dá orgulho, médicos, médicas, que fazem um grande trabalho nos hospitais, são heróis, não obstante as condições que são postas à disposição, eles estão ali, fazem o trabalho, fazem suas cirurgias. Portanto, eu penso que devemos fazer fé, devemos fazer confiança. Agora, os responsáveis do país gostam de tratar-se fora, portanto, isto é a responsabilidade deles. Né? Portanto, se eu não crio condições no meu país para que eu seja tratado... Portanto, mas imagine, quem cria o campo e não joga lá, não dá alguma desconfiança. Mas o construtor não é sempre jogar no campo de futebol que constrói. Está aí o estádio 11 de novembro, quem joga lá são os jogadores, são outros elementos. Não, os angolanos jogam lá. E aquilo é um sinal de que há confiança. Há confiança. Os angolanos também são atendidos no hospital. Exatamente. Nós somos atendidos nos hospitais, aquilo era só para levar a uma dimensão crítica e sociológica. Nós acreditamos que os nossos serviços de atendimento vão melhorar e cada vez mais há jovens a investirem muito naquilo que é a sua formação, naquilo que é procurar atender de forma qualificada. Nós confiamos sim nos nossos serviços de atendimentos hospitalar, por isso que temos o orgulho do nosso país, que é Angola, e nós temos sido tratados aqui em Angola. Por sinal, o mês antepassado eu tive um atendimento em uma das unidades hospitalares, foi um atendimento que eu também admirei, foi bem feito. E eu estou aqui de saúde. Pois é, então temos de confiar e aos poucos, apesar do nosso problema, mas sim. Vamos continuar a acreditar. Bom, agora vamos naquela questão da existência de outras unidades que concorrem com as públicas e ali mesmo ao redor. Os hospitais públicos praticamente são cercados por pequenas unidades privadas. Exatamente. Como é que olham para isto? Este é um outro problema que nós temos e muitas das vezes... Quer dizer, nós temos um médico, um enfermeiro, um outro profissional que está a atender no hospital público, ele é também simultaneamente dono da farmácia que está ali fora. Portanto, ele condiciona o atendimento, passa a receita e não dá os medicamentos, porque depois obriga o utente a ir na sua farmácia, a ir no seu posto, fazer o diagnóstico e comprar os medicamentos. Portanto, é preciso que a autoridade supervisora intervenha. Nós vimos o nosso jurista na peça dizer que não se pode ter este tipo de infraestrutura a menos de 100 metros dos hospitais públicos. Portanto, é preciso que isto se faça cumprir, porque nós temos estado a verificar que não é verdade. Existem farmácias, laboratórios até já ao lado do hospital, quer dizer, o médico faz a requisição de uma análise, você dentro do hospital não encontra no laboratório os reagentes necessários para o efeito, então você é logo indicado a levar ao laboratório XY. Até há hospitais que ele está
em Viana, o médico está a atender em Viana, mas depois lhe faz a requisição para um laboratório privado na cidade. Portanto, já há uma interligação. Portanto, isto tem de acabar. É preciso que se criem condições dentro dos hospitais para atender, porque a saúde, volto a reiterar, é um direito fundamental. Não se pode comercializar a saúde, tampouco a educação. O setor privado deve ser sempre complementar. Portanto, essa situação de nós criarmos farmácias e laboratórios em volta dos hospitais de referência tem de acabar. Portanto, imagine que, às vezes, o hospital de referência até nem tem aparelhos que estes laboratórios privados tenham. E nós temos estado a verificar que são aparelhos absolutamente caros. Portanto, quem tem capacidade de importar esses aparelhos é o Estado. É o Estado. Às vezes importa, depois estes médicos desviam. Portanto, faz-se a canalização dos instrumentos para os hospitais, portanto, eles fazem por via da corrupção, desviam, o que é absolutamente negativo. Também não são todos, é preciso que se faça a justiça. Há médicos muito bons que trabalham, exercem a sua profissão com o rigor e o brio necessário, mas estes que ainda insistem nessas práticas devem ser responsabilizados para que tenhamos, então, um sistema de saúde que dê a confiança, né? E não... Há um provérbio chinês que diz assim: onde há crise, há oportunidade. Então, queremos dizer assim, se as unidades hospitalares não forem preparados do ponto de vista integral, de forma completa, então os intervenientes vão olhar aquilo, a ineficiência ou a falta como sendo uma oportunidade. Por que que temos serviços anexos aos hospitais? Porque dentro do hospital, às vezes, não tem esse serviço. Por que que temos farmácias logo ao hospital? Talvez dentro da unidade hospitalar não ofereça esse serviço. Exatamente por causa desta questão da corrupção. Porque Exatamente, muitas vezes, veja que corrupção. há tempos houve uma reclamação, penso que no hospital de Cacoaco, que não havia medicamentos, mas o setor da saúde, a superestrutura, sabia que havia um carregamento, até naquela semana mesmo, de medicamentos. Exato. E fez deslocar uma equipa para o hospital e verificaram que toda a mercadoria foi desviada para as farmácias. Portanto, às vezes as condições são criadas, mas lá, a nível do hospital, por via da corrupção, desviam-se os materiais que são canalizados para os hospitais. Portanto, é preciso que se faça maior supervisão. Portanto, sim, quando o Ministério faz a transferência dos armazéns para os hospitais, é preciso que depois se vai verificar se esses medicamentos estão em estoque, como é que estão armazenados, como é que estão a ser distribuídos. Portanto, é preciso que se crie esta cadeia de supervisão para depois não criar este déficit que vem depois dos oportunistas. Exatamente. Tá? Muito bem, estimados, nós estamos gratos pela presença e pelo contributo nesta conversa. Contamos convosco em outras ocasiões. Muito obrigado. Muito obrigado. E nós estaremos de volta, claro, numa outra ocasião, com mais temas. Todas as segundas-feiras juntamos 12 especialistas para abordarmos temas diversos. Bom, por agora, nós vamos manter um contacto com o nosso colega Orlando Luiz. O Orlando Luiz está no campus universitário da Universidade Agostinho Neto, no distrito urbano da Camama. Por lá, já a retoma das aulas. Os estudantes da Universidade Agostinho Neto retomaram as aulas depois da greve dos professores do ensino universitário que abandonaram as suas ocupações fruto das reclamações apresentadas no caderno reivindicativo. O Orlando vai conversar com alguns estudantes e provavelmente a direção da Universidade Agostinho Neto. Orlando, muito bom dia, bem-vindo.